Tem uma pergunta dentro desse tema aqui que eu achei interessante. Como ficam os ministérios que não aceitam a ação do Espírito Santo e seus dons? Eles não aceitam, não é difícil, não é difícil entender isso. Eles não aceitam as barbáries. Eles não aceitam... Tem muita gente ridicularizando a ação do Espírito Santo. Tem muita gente... Eu estava vendo esses dias um menino pregar. Eu não tenho problema com o Espírito Santo usar qualquer pessoa. Vamos falar do Espírito Santo. Quando foi que Deus começou a falar com o profeta Samuel? Quando era um menino. Ele era um menino. Samuel. Mas quando Samuel começou a ministrar? Quando ele era homem. Ele não ministra quando é menino. Quando foi que o Espírito Santo, falamos aqui, tomou a vida de Sansão? Quando ele era um menino. Mas ele só começa a ser usado como libertador de Israel, apesar das suas fraquezas e morais, quando é adulto. Ele vai se casar. É ali que começa a ação do Espírito Santo. Ele já tem idade para casar. Jesus. O senhor vai falar sobre Jesus, mas tem o chamado de Jeremias também quando era criança, mas só exerce o ministério profético adulto. Isso. Né? Jesus com 12 anos, gente, ele nasce do Espírito Santo. Com 12 anos ele está conversando com as mentes mais brilhantes. Os pais deles esquecem ele. Né? Esqueceram de mim, 3. Esqueceram ele. Ih, cadê Jesus? Vamos voltar. 3 dias. Tinha andado 3 dias, não tinham dado falta dele. Mas ele começa o ministério com perto dos 30 anos. Então, pastor, a pessoa não tem maturidade para aquilo. Eu não estou dizendo que Deus não possa usar. Você falou sobre igrejas que não aceitam. Não é que a igreja não aceita o Espírito Santo. A igreja não aceita esse modelo de unção do pica-pau, do pula-pula, do roda-roda. Eu e minha esposa saímos, quando eu me converto, eu saio da igreja católica, minha esposa sai do espiritismo. Sim. Eu ia nos chamados centros ocultistas, pastor, aquele gira-gira, aquele manto que você vê em algumas igrejas, é igualzinho um encontro de feiticeiro. E, pastor, é igual. É isso que escandaliza. O que escandaliza é a pessoa dizer, assim diz o Senhor, quando o Senhor não disse nada. A questão dos exageros, né? O mover do Espírito Santo testifica no nosso espírito. Mas quando é meninice, é carnalidade, é emocionalismo, ou espíritos enganadores, isso nos deixa dúvida, realmente, né? Mas, olha, vamos lá. Quando os ministros, quando os pastores, os líderes, a liderança da igreja, e no Pentecostes, quando eles começam a falar em línguas, sabe o que diz a Bíblia em Atos 2? Que os judeus zombaram dele. Isso aqui, eles estão bêbados, hein? Não, são 9 da manhã, ninguém está bêbado, não. Por exemplo, quando o Espírito de Deus, na inauguração do Templo de Salomão, quando ele vem, as pessoas caem no chão e não conseguem levantar. O que está acontecendo hoje? É uma forçação de barra para imitar, para dizer, não, aqui está acontecendo a mesma coisa. Eu creio que acontece, mas é o seguinte, você tem que ter algo chamado equilíbrio, pastor. O desequilíbrio é o que essas igrejas rejeitam? O desequilíbrio, as bizarrices. Aí hoje você fala que é pastor, você é ridicularizado. É verdade. Por causa de comportamentos que todo mundo agora, porque isso ficava escondido dentro de uma igreja, agora o pessoal filma e joga na internet. E infelizmente, dentro da sua fala aí, a gente tem, eu até tenho temor de usar essa expressão, mas é um fato. Nós temos as candombleias, né? Que são algumas igrejas que as pessoas estão se vestindo de branco. Tem até um cara aí que eu falo com respeito, cara, mas não há necessidade dele se vestir igual um papa, com as vestes brancas estranhas, e aí ele fica girando. É um sincretismo. Com vestido, né? É um vestido. É um misticismo religioso que foge muito da ação do Espírito Santo, não é? Por trás disso tem um espírito, pastor. A Bíblia fala de uma mulher. O nome dela é Jezabel. Jezabel é uma figura que aparece no primeiro livro de Reis, capítulo 16. Ela se casa com um rei de Israel chamado Acabe.
Ela é filha do rei dos Sidônios, um rei na norte. Era filha de Etbaal. Essa mulher adorava Baal. Baal significa senhor, príncipe. Tá bom? Isso é o significado da palavra Baal. Só que é com letra minúscula. Não fique pensando Senhor como Deus, tá bom? Como é que esse espírito imundo, pastor, ele manifesta? Como é que Jezabel manifesta? Sempre você tem que raciocinar assim. Jezabel manifesta quando encontra na figura da liderança uma fraqueza. Por que nós associamos Jezabel à mulher? Porque normalmente o homem, o ser humano do sexo masculino, ele tem mais vigor, tem mais força que a mulher. Repara que a mulher, ela sempre procura um cara mais forte que ela para proteger ela. Isso é natural, isso é universal. A mulher procura um cara mais alto que ela para proteger ela. No final das contas é isso. O intervalo aqui na mensagem e uma novidade para você, de 15 a 17 de maio de 2025, estaremos juntos de novo em Curitiba. Vai ser o único seminário de guerra espiritual que eu vou ministrar presencialmente nesse ano, então já estou adiantando para você. De 15 a 17 de maio vão ser 3 dias de uma imersão num treinamento de guerra espiritual, onde eu vou te entregar todas as ferramentas que você precisa para vencer as suas guerras, para avançar nas batalhas e para ser vitorioso. Eu trabalho com libertação há mais de 3 décadas e quero entregar para você. As inscrições vão ser unicamente pelo site www.institutoexos.com. Eu vou deixar o link aqui na mensagem e você pode se inscrever. Vai ser uma oportunidade única esse ano aqui em Curitiba e você vai ser muito abençoado. Jezabel é uma figura que ela tem um controle, o governo, por trás do trono, por trás dos painéis, por trás das cortinas. Quem é que manda no governo? Quem manda no governo é ela. O líder é só um testa de ferro. É um governo de saias, né? É governo de saias. Então, quando manifesta o Exu Jezabel, é muito comum manifestar, rapaz. Uma pessoa desse tamanho e um outro desse tamanho. Pode ser ministério. Tem que estar lá uma mulher que é ministra de um determinado ministério da igreja. Só que quem manda nela é alguém que está por trás. O modelo de Jezabel, por exemplo, no Novo Testamento, você tem lá Herodes. O cara, ele é o rei da Galileia, é o rei de Decápolis ali. Você tem o governador da Judéia, que ficava lá em Cesareia Marítimo, que eles até não se dão bem. Então Herodes está aqui em Jerusalém e você tem o governador, que é Pilatos, que fica lá em cima. Eles só se unem por quê? Porque na festa da Páscoa, todo mundo que tinha que estar ali, vinha gente política, né? Vinha gente de todas as nações, era uma grande festa de encontro. Quem que mandava nele? 2 mulheres, Salomé e Herodias. Aí a filha dança para ele e fala assim: eu vou te dar o que você quer. Me pede até metade do meu reino. Ela pergunta: mãe, o que eu vou pedir? Pede a cabeça de João Batista. O espírito de Jezabel, pastor, odeia a Bíblia. O Jezabel, ela não gosta de ir na escola bíblica. Ela não gosta de ir no tal do culto de ensino. Sabe o culto que algumas igrejas chamam assim, aquele culto de doutrina? Sim. Não vai. Não vai. Ela vai na reuniãozinha: vou subir no monte. Aqui Deus está me dando algo especial, mais profundo. O pastor é uma bênção, mas ele não tem profundidade. Então o espírito de Jezabel, ela controla como uma marionete. Ela manipula. Entendeu? Quando é que Jezabel... Então, quando você fala assim, de algumas igrejas, pastores que se vestem assim, assado, por trás disso, pastor, tem um Jezabel controlando ele. É um espírito de engano. Infelizmente. Infelizmente. E isso se torna o quê? Uma vergonha. Escândalo, né? É claro. Gera escândalo. Você quer ver uma coisa? Você vai em Israel, eu vou em Israel agora em setembro de novo. Você podia ir comigo, né? Vamos lá. Podia ir junto lá. Seria extraordinário. Se você quiser ir em Israel com a gente, né? Vem aqui no podcast, a gente vai indicar como é que você vai lá. Ou entre em contato já pelo Instagram, PR Oswaldo Lobo. A gente vai lá, a gente vai. E aí, pastor, você chega em Israel, tem um lugar lá dentro de Jerusalém, que é um bairro do judeu ortodoxo.
Os judeus é aquele povo vestido de preto, com aquele chapéu esquisito, né? Com os cachinhos enrolados de Levítico 19, com uns sapatos diferentes. Por que que aquela roupa é tão esquisita pra gente agora, que usa t-shirt, camisa de botão, né? Sapatênis, tênis? Por que que é esquisita? Porque na cabeça dos judeus, o judaísmo, o judeu, ele viveu sem terra, o povo está lá, mas eles não tinham pátria desde que foram expulsos pelo general Tito. Ele chega lá, bota fogo em Jerusalém, acabou. Aí muito judeu vai para a Alemanha, para a Polônia, para a Rússia, eles são dispersos. Eles começam a entender que a cultura estava retirando a tradição judaica. Aquela roupa dos judeus que a gente vê hoje, aquele chapéu esquisito, é a mesma roupa do judeu do século XVII da Rússia. Mesma roupa. Mesma coisa. Você pega a foto lá, pega a foto do século XVII, mas você pega lá as imagens do judeu do século XVII, era aquilo ali. Eles misturam a cultura com o princípio. É por isso que tem igreja que diz assim, não, aqui só pode se vestir assim, aqui só pode se vestir assado. Eu concordo que deve haver ordem e decência. Eu concordo com isso. Mas a gente está dentro de uma cultura que cada vez é mais veloz. Você tem que manter o quê? A santidade, a pureza, a verdade, a intimidade com Deus. Mas não adianta. Hoje tem gente que veste roupa preta, amanhã vai ser roupa branca. É. Você está entendendo, pastor? Então precisamos estar alicerçados na sã doutrina bíblica e não em questão de tradição, dogma e usos e costumes que são culturais. Né? E aí tem gente que quer usar, ter um colarinho clerical, né? É. Os católicos usando de um jeito, os presbiterianos usando de outro. Gente, isso fez parte de uma cultura. Pode usar. Pode usar. Aquele que pro Senhor faz. Aquele que não faz, não faz. Pregar de gravata. Eu já fui em igreja, eu cheguei lá, pastor, tem que usar gravata. É a cultura. Dá a gravata aí. Precisando que eu brigo? É gravata. Mas isso fez parte de um modelo que não faz mais hoje. Não faz mais. Então, quando a pessoa quer vestir, quer colocar uma veste sacerdotal, uma vestimenta diferente, eu não estou falando de passar o ridículo. Sim. Quer botar uma estola, quer se vestir de Moisés, quer botar o quipar, o talite. Gente, é só uma roupa. Não tem sentido. Mas quando ela quer que eu olhe para ela, para encontrar na minha roupa um brilho sacerdotal que eu estou roubando de Jesus, aí é pecado.